já pensou na quantidade de energia que você gasta inutilmente tentando passar por alguém que você não é? Trocando sua verdadeira identidade por uma fachada socialmente aceitável? Podando seus sonhos em nome de títulos e cargos enfadonhos? Fazendo coisas que não lhe dão prazer? Sentindo raiva, ódio, ciúme, medo, desconfiança? Sacaneando com você a fim de ser agradável para os outros? Já pensou no quanto você se desgasta, se machuca e se ofende, amarrado a padrões, barreiras e proibições sem sentido? Orientando-se pelos princípios e valores dos outros? Comparando-se com as outras pessoas? Desvalorizando seus talentos e realizações? Lembrando-se o tempo todo de quem faz tudo para magoar você, esquecendo-se completamente de quem lhe dedica amor e atenção? Já pensou no tempo enorme que você perde tentando adivinhar o futuro, antecipando desgraças e catástrofes absurdas, através de absurdas preocupações que lhe roubam o sono e aprofundam ainda mais sua solidão? Já pensou que suas únicas reações têm sido o abandono e entrega do próprio corpo a uma morte lenta, consumida na ansiedade, na depressão, na angústia e na droga de vida que vive? Já pensou também que você pode mudar isso tudo? Que você pode empregar esse tempo e essa energia assim desperdiçados para ser você mesmo, para desfrutar a vida com uma dádiva da natureza? Pense nisso com muito carinho e comece a agir o quanto antes, porque a sua vida vai durar no máximo algumas dezenas de anos. E cada minuto que passa é um tempo a menos nesta conta. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Esse artigo que deu a abertura do programa de hoje foi publicado hoje no Facebook da Sociedade do Pensamento Livre, e eu achei interessante dividir com vocês, e aproveitando um pouco o contexto em que ele se encontra, fazer um convite aos ouvintes aqui de Otacílio Costa e a todos aqueles que nos acompanham também pela internet, para que se torne um candidato a sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. A Sociedade do Pensamento Livre, como já dissemos aqui algumas vezes, mas voltamos a reforçar, é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar experiências na superação de limites, valendo da prática da introspecção. O que nós não fazemos? Tentar persuadir alguém a associar-se, fazer diagnósticos ou prognósticos psicológicos ou médicos, incentivar ou desaprovar qualquer tipo de crença ou religião. Os princípios individuais que orientam as sociedades praticados pelos sócios são os seguintes: primeiro, admissão de limites. Segundo, busca da superação de limites. Terceiro, tempo para o pensamento livre e introspectivo. Quarto, análise da transformação. Os princípios coletivos praticados pelos sócios são os seguintes: primeiro, respeito aos princípios individuais sugeridos. Segundo, independência de propósito sem afiliação. Terceiro, ser autossustentável. Você que nos ouve, se tem o desejo, a vontade de conhecer melhor a Sociedade do Pensamento Livre, vai a nossa sugestão para que você acesse o nosso site sociedadedopensamentolivre.com.br. Lá você vai encontrar todas as orientações de como se tornar-se um futuro sócio da Sociedade do Pensamento Livre. Como vocês puderam acompanhar aqui alguns programas atrás, nós tivemos a presença de um dos nossos sócios pensadores, o César Queiroz, que me substituiu aqui em um dos programas,
E hoje, inclusive, acompanhando o programa através do YouTube, eu vi o quanto foi interessante, porque eu não sabia qual seria o conteúdo do programa que ele fez no dia em que me substituiu. E foi interessante porque ele levantou exatamente questões relacionadas à sua própria vida. E aqueles que acompanharam o programa puderam perceber que em nenhum momento o fato de ele ter se tornado um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, de ter optado pela prática introspectiva por nós sugerida, fez com que ele alterasse os seus conceitos pessoais relacionados à fé, aquilo que ele acreditava em relação à vida, à sua vida de cristão, enfim. Isso demonstra que realmente a proposta da Sociedade do Pensamento Livre é esta. Ela é bastante eclética, porque a ideia é acrescentar algo novo à sua pessoa sem modificar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, a sua religião, os seus conceitos pessoais relacionados à vida e tudo aquilo que a vida dispõe a cada um de nós. Então a ideia da Sociedade do Pensamento Livre é acrescer valores além daqueles dos quais você já conquistou, além dos quais aqueles que você já acredita. Por isso vai aqui na noite de hoje o nosso convite. Se você tem o desejo, se você tem a vontade de tornar-se sócio da Sociedade do Pensamento Livre, acesse o nosso site, lá tem um formuláriozinho, você preenche esse formulário, adquire os livros Introspecção, Sociedade do Pensamento Livre, estuda esses livros durante um período de aproximadamente 6 meses, se comunica com a gente através de e-mails durante esse período. Posteriormente, você será convidado a participar de um dos nossos encontros fechados, onde aí então a decisão será sua. Como nós colocamos, a nossa ideia não é persuadir quem quer que seja a tornar-se sócio. Isso tem que ser uma opção espontânea e livre daquele que vem até nós. Então, obviamente, uma vez convidado para um de nossos encontros fechados, você vai avaliar esse encontro, perceber até que ponto isso tem alguma identificação ou pode agregar algo à sua vida, e só então é que você vai esboçar o seu desejo definitivo de tornar-se sócio da Sociedade do Pensamento Livre. Está aí feito o nosso convite e aguardamos o seu contato conosco. Independente disso, enquanto você não esboça o desejo de tornar-se sócio da sociedade, continuamos aqui no nosso programa dizendo sempre que isto não é um impedimento para a prática introspectiva. Achamos que a introspecção já é algo, como nós colocamos aqui algumas vezes, assim como respirar, é algo inerente a todos os seres humanos. Então, o nosso esforço em relação a este programa é dar ciência do quanto que a introspecção é parte já da sua vida hoje e do quanto que esta ferramenta é útil no sentido de tornar a sua vida um pouco melhor, de buscar um novo adequar-se à vida um pouco melhor, de buscar adequações que realmente possam trazer superações, mas que possam valorizar a sua vida, por mais valorizada que já seja. Como nós dissemos aqui em alguns programas, lembre-se sempre que o bom é inimigo do melhor, né? Então, mesmo para aqueles que a vida já está boa, há sempre uma possibilidade de se melhorar. E acreditamos seriamente que a introspecção, quando levada a sério, quando se toma conhecimento desse ingrediente humano presente em todo ser humano, mas quando principalmente se pratica, se faz uso disto que nos é inerente, no sentido da busca da nossa superação e da nossa melhora, ela sem dúvida nos trará respostas surpreendentes. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Lembrando sempre que você, comerciante, você aqui de Otacílio Costa, se quiser trazer o seu apoio cultural ao nosso programa, será sempre bem-vindo. Entre em contato conosco através do telefone 3224-0559 ou através do nosso site sociedadedopensamentolivre.com.br. E a gente faz uma experiência aí de 30 dias para você sentir o resultado desse apoio cultural. Acreditamos que pode acrescentar muito ao seu comércio, ao seu negócio, à sua prestação de serviço, enfim, estamos aqui à sua disposição. Volto a frisar, telefone 3224-0559. Como nós começamos o nosso programa falando um pouco desta questão do encontrar-se, em relação à vida, do viver papéis, como coloquei recentemente uma frase que dizia o seguinte: que o que nos sufoca no mundo não é o mundo, mas os papéis que interpretamos ao longo da vida, sem saber de fato quem é o protagonista. Ou seja, muitas vezes nós temos dificuldades realmente em se autoconhecer. Aquela velha história, parece uma pergunta tão fácil de ser respondida: quem sou eu? Ora, eu sou o Fiorella Agostini, descendente de família tal. Mas mais a fundo, quem sou eu de fato? Quais são as coisas que me dizem respeito? Qual é o meu dom? O que de fato eu sei fazer? O que me traz alegria na vida? Né? Uma série de perguntas que nos fazemos às vezes e que as respostas não são extremamente agradáveis. Outro exemplo é aquela questão do estou satisfeito com a vida que tenho? Então, quando nós fazemos essa pergunta de forma sincera e verdadeira e ficamos introspectivos em relação à resposta e colocamos todos os segmentos da nossa vida no contexto dessa pergunta e nos perguntamos: estou satisfeito com a minha vida material? Estou satisfeito com a minha vida familiar, com a minha vida social, com a minha vida espiritual? Estou satisfeito com a minha saúde, com a forma como me alimento, como vivo? Não é? Quando nós somos sinceros nas respostas, na maioria das vezes, o grau de satisfação não é real. A resposta não é 100% positiva. E por quê? Se o maior administrador da vida de cada um de nós somos nós mesmos. Somos nós que fazemos nossas escolhas, somos nós que fazemos as nossas opções cotidianas relacionadas a tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Então, por que muitas vezes não encontramos o grau de satisfação que a gente pensa poder receber da vida através da nossa dedicação a ela? Então, nesse sentido é que a introspecção pode efetivamente levar a um grau de autoconhecimento maior, no sentido desse encontro consigo mesmo, não é? De ter, vamos dizer assim, uma identidade maior, a sua ação ter uma identidade maior contigo mesmo, não ser apenas um papel que você faz, que você interpreta ao longo da vida, não é? Como coloquei aqui há pouco, mas que de fato são tantos esses papéis que em um determinado momento você não sabe quem é o protagonista, ou seja, quem sou eu diante da vida e de tudo aquilo que a vida me exige. E como hoje eu fiz o convite para você tornar-se sócio da Sociedade do Pensamento Livre, eu gostaria de dividir com vocês um trecho do nosso livro que fala sobre a introspecção partilhada. Porque nós julgamos que a introspecção partilhada é o que justifica de fato a prática introspectiva.
Por isso, talvez a importância de algumas pessoas que estavam praticando a introspecção no seu dia a dia e esboçarem esse desejo em tornar-se sócios da sociedade do pensamento livre, para poder mais efetivamente dividir a sua experiência, dividir os seus avanços, colocar as suas dúvidas em relação à sua prática cotidiana. E o capítulo 11 do livro Introspecção, ele nos coloca a introspecção partilhada, e eu vou dividir com vocês um pouco na noite de hoje, porque essa é uma das práticas comuns em todos os nossos encontros fechados. Nos diz o seguinte: introspecção partilhada, ampliando o saber. Partilhamos de duas formas a prática da introspecção individual disciplinada. Uma é quando propomos nos encontros o exercício coletivo. E a segunda é quando dividimos a análise da introspecção individual coletivamente. Para esclarecer esse primeiro parágrafo, nos coloca que nós partilhamos de duas formas a prática da introspecção, essa individual que fazemos. E uma é quando nos propomos nos encontros um exercício coletivo. Porque em todo encontro fechado nós fazemos a introspecção disciplinada coletivamente, ou seja, nós tiramos 10 minutos de cada encontro, onde, como eu sugiro aqui sempre, as pessoas de forma confortável, sentada, fecham seus olhos e em silêncio, apenas com uma suave música de fundo. Nesses 10 minutos nós ficamos introspectivos sobre a nossa vida. Então esse é um dos momentos onde nós fazemos da introspecção individualizada um ato coletivo. Praticamos aí de forma grupal, coletivamente, todas as pessoas que se fazem presente no encontro. A segunda forma que nós dividimos a prática individual, quando nós não a fazemos coletivamente, e mesmo quando nós a fazemos de forma agrupada, é quando nós dividimos a análise da introspecção individual coletivamente. Ou seja, obviamente, nem todas as pessoas querem dividir o seu momento introspectivo. Mas eu diria assim que, em relação aos encontros, sempre um percentual de 80% a 90% das pessoas presentes gostam efetivamente, querem e desejam dividir a sua experiência introspectiva que teve naquele momento ou que teve durante algum momento da semana. E isto é tremendamente produtivo, porque isso nos dá um nível de compreensão maior, porque quando nós expomos aquilo que pensamos e analisamos ao crivo do outro, consequentemente a gente consegue ter uma avaliação mais precisa daquilo que nós colocamos. Prosseguindo, o capítulo nos coloca que os conflitos coletivos, sociais, familiares e até as guerras poderiam ser minimizados se não ignorássemos os conflitos pessoais interiores e nos dispuséssemos à maior de todas as guerras: resolver nossos conflitos pessoais através da busca do autoconhecimento proposto na introspecção disciplinada. Algumas pessoas são incapazes de viver a vida, pois estão olhando para o passado ou vislumbrando o futuro. E o presente é alimentado de incertezas decorrentes do antes e depois. É interessante que esse parágrafo nos alerta para uma realidade extremamente constante. Quantos que estão preocupados com o devir, quer dizer, com aquilo que virá, e sabemos que isso é totalmente devido, porque não podemos precisar aquilo que virá, nem o minuto seguinte, nem o que vai acontecer daqui a uma hora. Muitos até tentam e algumas vezes até acertam em algumas previsões, não é? Mas realmente o futuro nos aguarda sempre gratas surpresas, às vezes boas, às vezes não. Outros se detêm muito na questão do passado, por glórias ou por momentos vividos no passado, de frustração, de derrota ou de vitória. No entanto, que às vezes no momento presente não produzem mais nada, ou seja, não trazem algo efetivo que faça uma construção de um dia melhor. E a vida que se vive no momento presente começa a ser desperdiçada, né? Como colocou o artigo. Alguns de nós vamos viver no máximo algumas dezenas de anos.
E cada dia que nós perdemos é um dia a menos na soma desses anos previsto para a nossa existência. Então, se nós conseguíssemos centrar a nossa vida no momento presente de forma mais precisa, a gente viveria muito melhor e construiria um futuro muito melhor. E a introspecção, acredite, meu amado ouvinte, torna isso possível. Ele prossegue nos dizendo: outras pessoas alimentam o presente com o ressentimento, a inveja, a preguiça, a mentira, o medo, ou ainda por algum êxito conquistado no passado. Desta forma, o presente fica estagnado. Há aqueles que vivem sonhos de grandes realizações futuras e que dizem: os sonhos movem o mundo. Sim, podemos sonhar, mas com os pés e a mente no presente. Cada ser humano é uma preciosidade única, de valores incomensuráveis. Porém, mesmo com todos esses valores e particularidades, se o isolássemos de seus semelhantes, não teria muita utilidade, além de tentar subsistir. Neste universo em pulsação constante, nós, habitantes do planeta Terra, esse navio à deriva no universo sem fim, tentamos nos agrupar ou achar um espaço confortável para vivermos nossas vidas. Nossos instintos naturais nos levam em busca do suprimento de nossa existência. Até satisfazemos nossos instintos primários. Mas a satisfação pessoal permanece. A insatisfação pessoal, melhor dizendo, permanece. Pois a minha satisfação pessoal depende do outro. Aqui é interessante porque nos alerta a importância desse ser humano ser social, que não existe para si mesmo, que aplica sua profissão em função de um semelhante, que ama a outro semelhante, enfim, que divide a sua vida com outro semelhante. Como ele coloca muito bem, todo ser humano é uma preciosidade única de valores incomensuráveis, e é verdade. No entanto, se nós o isolarmos numa ilha, qual é o grau de utilidade que tem todos esses valores que nele residem, a não ser a sua própria subsistência, buscar continuar vivo? E por incrível que pareça, muitos de nós vivemos às vezes como se estivéssemos efetivamente isolados numa ilha, quando de fato não estamos. Vivemos numa sociedade familiar, vivemos numa sociedade no trabalho, numa sociedade coletiva. No entanto, nem sempre agimos como se isso fosse uma realidade. Muitas vezes nos isolamos de fato, como se vivêssemos numa ilha. E aí, consequentemente, essa solidão traz uma insatisfação pessoal que não pode ser suprida. Porque a satisfação pessoal de cada um de nós, a satisfação do indivíduo em si, depende da satisfação que ele leva ao seu semelhante, através do convívio cotidiano, seja no trabalho, no lar ou na sociedade como um todo. Então é importante que a gente tenha essa consciência coletiva de que ninguém nasce para si mesmo. Nós nascemos efetivamente para o próximo. E quanto antes a gente tem ciência disso, mais a gente efetivamente sente vontade em servir. Existe uma velha frase muito conhecida que diz o seguinte: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Porque nós, queira ou não, nascemos na vida para servir. Então, quando se tem consciência disso, de que a minha vida tem que ter algum grau de utilidade para o outro, nesse momento eu encontro um grau de satisfação também relacionado à minha vida. Mais para frente, o capítulo nos coloca: são comuns os conflitos quando alguém tenta impor ao outro as suas convicções. Provavelmente você já viu ou até vivenciou, por exemplo, situações onde alguém tenta impor ao outro sua crença, ideologia política ou partidária, time de futebol. Quanta insatisfação! Porém, podemos manter as nossas convicções pessoais
sobre esses e outros assuntos e mesmo assim interagir com nossos semelhantes. Não só podemos, devemos. E aqui é interessante que isto foi o que nós, da Sociedade do Pensamento Livre, observamos. Acreditamos sim poder criar um grupo de pessoas, e aí estou me referindo mais especificamente à Sociedade do Pensamento Livre, onde podemos efetivamente viver sem esses conflitos. Porque se não imponho ao outro uma crença, um time de futebol, uma ideologia política, mas se permito ao outro seus conceitos pessoais de vida e empresto-lhe os meus ouvidos para ouvir aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa em relação à vida, ainda que às vezes não vá de encontro aos meus conceitos pessoais, às minhas convicções. Então esse sonho, essa utopia formou a Sociedade do Pensamento Livre. É possível pessoas de conceitos diferentes fazerem parte de um mesmo grupo para se reunir e conversar, trocar ideias de forma civilizada? E eu digo a vocês, pela própria experiência vivenciada dentro da Sociedade do Pensamento Livre, isto é possível. Isto é possível. Então, se nós ampliarmos esses horizontes, não é uma utopia se pensarmos que um dia poderemos acabar com as guerras, não é? Poderemos viver de forma mais pacífica, individual e coletivamente. Como começa muito bem o capítulo dizendo, até as guerras poderiam ser evitadas se nós efetivamente resolvermos os nossos conflitos interiores. E é isso especificamente que a Sociedade do Pensamento Livre se coloca à disposição, de tentar, na somatória de conceitos divergentes, né, sejam as pessoas cristãos, ateus, crentes, descrentes, mas de ouvir a cada um carinhosamente, amorosamente, e sempre que possível acrescer ingredientes que lhe são pertinentes, para que ele possa fazer uso dos seus próprios ingredientes, daquilo que reside nele, no sentido de buscar um melhor apaziguar-se com a vida e com conceitos antagônicos. Então acreditamos e afirmamos, isto é possível, porque vivemos isso na nossa própria experiência. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida, na noite de hoje, dividindo com vocês a introspecção partilhada. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Mais uma noite com vocês, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, em nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Reforçando o convite, você que deseja tornar-se sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre,
você acessa o nosso site Sociedade do Pensamento Livre. Lá você faz a sua inscrição, faz a aquisição dos livros Sociedade do Pensamento Livre, Introspecção, estuda esses livros durante um período de aproximadamente 6 meses. Aí, posteriormente, você será convidado a participar de um dos nossos encontros fechados, onde só então você decidirá se quer efetivamente tornar-se um sócio efetivo da sociedade ou não. E na noite de hoje, eu estou dividindo com vocês algo que é uma prática constante em nossos encontros, que é a introspecção partilhada. Parte do capítulo 11 do livro Introspecção, e ela segue aqui nos dizendo: são comuns conflitos quando alguém tenta impor ao outro suas convicções. Provavelmente você já viu ou até vivenciou, por exemplo, situações onde alguém tenta impor ao outro sua crença, ideologia política ou partidária, time de futebol. Quanta insatisfação! Porém, podemos manter as nossas convicções pessoais sobre esses e outros assuntos e mesmo assim interagir com nossos semelhantes. E ele afirma: não só podemos, devemos. Quando trabalhamos, estamos em busca do nosso sustento, não é certo? E ao mesmo tempo, propiciamos, ou deveríamos propiciar a alguém algum grau de satisfação. Quando temos uma relação íntima com alguém, estamos em busca da nossa satisfação, do nosso instinto sexual. Propiciamos, ou deveríamos propiciar ao outro algum grau de satisfação, já que o sexo ideal é aquele que satisfaz ambas as partes. Simplificando, é nas relações com o outro que buscamos a nossa satisfação pessoal. Até do ponto de vista prático, na alimentação, na saúde, na vestimenta, nas relações com o seu médico, o pintor, o gari, o professor, o pai, a mãe, os filhos, os amigos e parentes. É quase impossível enumerar o quanto o outro se faz presente em nossa vida. Aliás, em nossa vida, a única coisa pessoal é a nossa própria vida, que apesar de ser pessoal, só é possível na presença do outro. Somos dependentes um dos outros, não existe a suposta autossuficiência pessoal. É interessante isto aqui, que outro dia até eu falando a respeito da questão da maturidade humana, não é verdade? Que até um determinado momento da nossa infância, quando crianças e quando adolescentes, nós somos levados pelos nossos pais, né? Então nós somos dependentes de alguém para poder existir, né? Dependentes de orientação, de alimentação, de cuidados, uma série de fatores. Quando nós adentramos a vida adulta, existe uma predisposição de a gente se autoassumir de tal forma como se fôssemos efetivamente independentes. E sabemos que isso não é verdade, ou como se fôssemos autossuficientes, não é? A maioria dos jovens, quando adulto, entram naquela fase do eu é que sei, eu é que faço, eu faço porque eu quero, eu é que comando o show. Quando na verdade sabemos que isso é um pouco de ficção, não existe essa suposta autossuficiência. Ninguém consegue viver efetivamente sem o auxílio de alguém, sem a dependência de alguém. Basta olhar para o que você está vestindo nesse momento, quer dizer, alguém costurou a sua camisa, alguém fez o seu sapato, olha para o espelho, alguém cortou o seu cabelo, não é verdade? Você que é mulher, que usa maquiagem, alguém lhe ajudou a fazer a maquiagem, ou pelo menos os produtos que você usa para se embelezar. Então o nosso grau de dependência no que se refere à alimentação, enfim, uma série de fatores, nós não podemos saber tudo e sequer fazer tudo. Então esse próprio convívio social nos impõe uma necessidade da presença do outro ser humano, sem o qual a nossa existência se tornaria, como dissemos anteriormente, talvez só o buscar subsistir, satisfazer as nossas necessidades mais primárias, né? Como o caso de se estivéssemos isolados numa ilha. Então essa suposta autossuficiência é presunçosa, ela não existe. E esta fase é uma fase transitória, que nós saímos então
da dependência, que é a nossa adolescência, o nosso período de criança, para essa suposta fase de autossuficiência que pensamos que vamos ter quando nos tornarmos adultos. No entanto, quando nós amadurecemos, nós entramos numa fase chamada de interdependência, onde temos a consciência plena que ninguém é uma ilha, como disse anteriormente, que dependemos efetivamente um dos outros, que exercemos a nossa função em prol de algum semelhante, através do nosso trabalho, das nossas relações e da nossa vida cotidiana. E isto é efetivamente amadurecer como pessoa. É perceber que nem tanto a dependência, nem tanto a autossuficiência, mas sim a interdependência. Quer dizer, continuo precisando das pessoas, continuo sendo necessário às pessoas, né? E isto gera efetivamente um ser dotado de uma maturidade maior. Então, como ele nos coloca, na nossa vida, a única coisa pessoal é a nossa própria vida, que apesar de ser pessoal, ela só é possível na presença do outro. Somos dependentes um dos outros. E ele afirma, não existe essa suposta autossuficiência pessoal. Na partilha da introspecção, cada um de nós presta um grande serviço a si e aos outros. Quando experienciamos coletivamente, pois a sabedoria do todo é maior que as suas partes separadamente, e posteriormente pode ser aplicada individualmente. Aprimoro o conhecimento que há em mim quando recebo e divido com o outro. Fazendo uma analogia da capacidade de revelar conhecimento, nós podemos dizer que quando um computador chega ao limite para armazenar dados, necessitamos de um computador ou mais computadores para a armazenagem. Assim somos nós. Tudo que nós precisamos saber sobre a vida está guardado em nós, humanos, porém de forma coletiva. E ainda que o saber esteja em todos, a capacidade de revelar o conhecimento é individual, mas a verdade sempre terá um lugar comum em nós. O outro revela em mim o conhecimento que estava de certa forma armazenado, mas que por mim mesmo não consegui revelar, e o mesmo acontece em relação ao outro. Há um só saber, e é coletivo. Se um único homem fosse detentor desse saber, talvez pudéssemos chamá-lo Deus. A nossa ignorância, ou o não despertar do saber que nós necessitamos para uma vida melhor, com uma maior compreensão de nós mesmos, deve-se ao fato do isolamento pessoal, das divisões de classe, das dificuldades de entendimento dos segmentos políticos e religiosos, da busca da satisfação pessoal apenas no material a qualquer preço, da permissividade do ego, do contato apenas virtual, da falta de comprometimento com o outro. Tornamo-nos desumanos e compromissados apenas com nossos desejos pessoais, esquecendo por vezes onde reside a minha semelhança com o outro, que para mim é a única maneira que nós temos para denominar a raça humana. É na humanidade que reside a nossa semelhança. No mandamento deixado por Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, há um senso de justiça descomunal e verdadeiramente cumprimos à risca este mandamento. É interessante, eu gostaria até de voltar um pouco nesse parágrafo acima, onde diz que a nossa ignorância ou não despertar do saber que todos nós necessitamos para uma vida melhor, como uma maior compreensão de nós mesmos, deve-se ao fato, e ele coloca os fatores que contribuem para isso. Isolamento pessoal, quando aí nós nos tornamos improdutivos, divisões de classe, dificuldades de entendimento dos segmentos políticos e religiosos,
da busca da satisfação pessoal apenas no material a qualquer preço, da permissividade do ego, do contato apenas virtual e da falta do comprometimento com o outro. É interessante isso que, como eu disse anteriormente, às vezes parece que alguns de nós vivemos como se estivéssemos isolados numa ilha, como se não tivéssemos de fato nascido para fazer parte de um coletivo chamado raça humana. E quando nós colocamos essas questões que ele coloca aqui, seja do isolamento, não quero mais saber de ninguém, de nada, eu me torno improdutivo, não ajudo e não sou ajudado. Consequentemente, obviamente não posso ter uma vida satisfatória. Quando imponho aquilo que julgo ser certo aos demais, a minha crença, a minha fé, o meu time de futebol, o meu partido político, acho que todo mundo tem que acreditar naquilo que acredito, cercio a liberdade do outro, do seu pensar e de seguir o seu próprio caminho dentro das suas próprias convicções. Então eu penso que a dificuldade dessa complexidade humana, de nós estabelecermos efetivamente um convívio mais amoroso e pacífico, se dá exatamente pelo fato de cada um tentar impor ao outro a sua própria convicção. Ora, eu penso que não existe nada de errado, que cada um tenha a sua própria convicção. E não cabe a mim avaliar se a sua convicção seja religiosa, espiritual, enfim, seja o conceito que tiver relacionado à vida. Não importa se a minha avaliação em relação a isso é correta, se eu julgo que essa opção do outro indivíduo é correta ou não. O importante, penso eu, para que nós possamos estabelecer um convívio coletivo mais pacífico, é respeitar as diferenças, ou seja, é entender que as convicções do outro são do outro, assim como as convicções minhas são minhas. Então eu não devo tentar impor ao outro aquilo que eu tenho como convicção, a minha fé, a minha crença, o partido político do qual eu acredito, enfim. Esse exercício é da minha individualidade, é da minha responsabilidade, é da minha ação. Mas ele deve satisfazer única e exclusivamente o meu próprio exercício pessoal. Quando essa satisfação pessoal depende da imposição a terceiros daquilo que eu acredito, consequentemente eu acho que talvez eu tenha que rever as minhas convicções. Porque se minhas convicções são minhas, o importante é que minhas convicções são minhas, ainda que não sejam as mesmas convicções do outro. Isso é respeitar as diferenças. É tentar estabelecer um convívio pacífico com as diferenças. Quantas guerras inerentes a religiões, a formas de pensar diferentes que temos no planeta hoje? Exatamente por essa falta de tolerância e de aceitação relacionado à convicção pessoal do outro. A mesma questão ocorre dentro da política, de tentar impor um ideal, uma forma de pensar única. O que torna a sociedade humana realmente bela é a diversidade. Se nós fôssemos efetivamente todos iguais, eu acho que o mundo seria muito sem graça. Então esses conceitos diferentes, essa forma de pensar diferente, de crer diferente, de agir diferente, de entender a vida de diversas formas diferentes, eu acho que esta somatória de divergências é que nos pode levar efetivamente a um lugar comum. Mas isso passa, sem dúvida, pela aceitação do conceito do outro. Então as minhas convicções, elas têm que se bastar em mim mesmo. As minhas convicções, elas devem servir a mim mesmo, ao meu próprio ideal. Eu dou um exemplo prático nesse sentido no que se refere à própria sociedade do pensamento livre. Quando as pessoas me indagam, até onde você pensa que a sociedade do pensamento livre pode ir? Eu digo, olha, eu sei que parece uma coisa falsa, mas eu digo a vocês com um grau de verdade muito grande. Eu não me importo com isso, porque eu sei efetivamente aonde ela me levou. E isto importa para mim, quer dizer, a transformação que se deu na minha vida pessoal, o grau de satisfação com o qual eu executo a minha profissão e a minha vida pessoal,
hoje, a partir da prática introspectiva. Então esta convicção eu desenvolvi em mim e para mim, e na medida que ela se torna útil para o outro, ótimo. Mas se o outro diz eu não acredito nisso, isso não faz com que eu perca a minha convicção pessoal daquilo que eu acredito e daquilo que eu pratico, e nem desrespeite aquilo que o outro acredita ou pensa. Isto, penso eu, é pensamento livre. Isto é uma sociedade de pensamento e de ação livre. Não só de pensamento, mas de ação livre. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos então para o nosso último bloco na noite de hoje, conversando um pouco com vocês sobre a introspecção partilhada, que é prática comum em nossos encontros fechados na Sociedade do Pensamento Livre. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Lembrando que a Peixe Vida, até o final deste ano, nesses meses que se seguem, está oferecendo desconto de até 60% em mais de 50% dos itens presentes na loja. Então, vocês que nos escutam e gostam de aquários, aproveitem. Voltando aqui na noite de hoje com vocês, dividindo um pouco sobre a introspecção partilhada, prática comum, nos nossos encontros fechados, falando um pouco aqui do livro Introspecção, no capítulo 11. Então ele nos coloca: no mandamento deixado por Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, há um senso de justiça descomunal. E verdadeiramente cumprimos à risca esse mandamento. Daí o desamor, a intolerância, a permissividade, a desumanidade. Porque só amamos o outro com a mesma medida que nos amamos. Só vemos o outro, ou no outro, a humanidade que há ou não há em nós. É interessante que quando nós escrevemos esta questão, fomos questionados, como que todos cumprem esse mandamento deixado por Jesus, amar ao próximo? E nós afirmamos, não, todas as pessoas cumprem à risca esse mandamento. Porque Jesus foi muito sábio. Ele não pediu algo que não pudesse, que eu não estivesse apto a dar. Por isso ele coloca: amai ao próximo como a ti mesmo. Eu penso que Jesus, na sua sabedoria, provavelmente já sabia que a quantas ia o amor pessoal de cada um de nós para consigo mesmo. Porque cada um, efetivamente, como coloca aqui muito bem, só dá ao outro aquilo que possui. Então, se eu não sou um sujeito feliz, de que forma eu posso levar ao outro algum tipo de felicidade? Se eu não sou um sujeito que pretende viver em paz, pacificamente, de que forma eu posso levar a paz? Se eu efetivamente não tenho amor próprio, autoestima,
De que forma eu posso levar algum tipo de amor ao meu semelhante quando sequer conheço o que isso representa e o que isso significa? Então nós, na sociedade do pensamento livre, acreditamos piamente que nós só somos capazes de dar, porque isso é até matemático, aquilo que cada um desenvolve em si mesmo. Então a introspecção é essa busca de aptidão, de esses papéis que eu cumpro ao longo da vida, fazer com que eu os viva de forma pacificamente em junção com este ser que sou, com esse ser que descubro a cada dia através da prática introspectiva e que gera um grau de harmonia, de paz, de interiorização humana muito grande para comigo mesmo, que faz com que eu tenha tolerância num primeiro instante para comigo mesmo, que faz com que eu perdoe os meus próprios erros, que faz com que eu tenha a percepção de quando erro, mas principalmente de quando acerto, que me mostra que todo ser, e não só eu, é muito mais componente do bem do que do mal, e que o mal é apenas um acidente de transcurso presente na vida de cada um de nós. Porque acredito piamente que a essência humana é o bem, e que do ser humano pode proceder o bem. Mas há que cada um tomar ciência de si mesmo e desta capacidade individualizada de cada um de nós e que cada um de nós possui de efetivamente acertar e amar. Mas para isso precisamos ter esse encontro consigo mesmo, de descobrir realmente o seu verdadeiro eu, presente em você, porque é este o ser que conjuga a paz, é este o ser que vai levar amor ao seu semelhante, porque como comenta aqui o artigo, nesse mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo, há um senso de justiça descomunal, e verdadeiramente cumprimos à risca esse mandamento. Mas o que advém daí? O que vemos nos dias atuais? O desamor, a intolerância, a permissividade do ego, a desumanidade. Por quê? Porque só amamos aos outros na mesma medida que nos amamos. Então, se eu estou instituído de ódio, de raiva, é isso que levo. Se minha vida não tem valor, eu tiro o valor da vida do outro e às vezes até tiro a vida do outro. Quantos assassinatos, quantas desgraças, quantas coisas, quantas guerras nos dias atuais, pela ausência de percepção, não é do valor do outro, mas do valor de si mesmo. Porque quando a tua vida não serve para nada, consequentemente dos teus semelhantes também não serve para nada. E qual é o grau de importância que você vai dar a elas? É totalmente nulo. Basta vermos aquela questão daqueles que se colocam explosivo, não é? E fazem aqueles atentados. Quer dizer, o primeiro a morrer é ele mesmo. Mas por quê? Por crenças equivocadas, pela ausência de percepção da importância do ser humano e do quanto que poderia produzir no seio da sociedade, se revisse os seus próprios valores interiores, se realmente não acreditasse única e exclusivamente naquela informação que vem de fora, ou seja, naquilo que nos é dito cotidianamente, em programas de rádio, televisão, na sociedade como um todo. Quanta informação, como disse o artigo que recebemos hoje, que nós recebemos, e quantos vivemos por essas informações sem sequer questionarmos. Até que ponto isso de fato é certo ou isto é errado? Eu penso que o Criador das criaturas seria injusto se não detivesse dentro de nós as respostas para aquilo que efetivamente é certo e é errado. No entanto, para a gente ter essa percepção, há que se ter um tempo de interiorização humana, há que se ter um tempo introspectivo para pensar sobre você e tudo aquilo que compõe o seu ser.
tudo aquilo que antevê a sua ação. Nós falamos aqui da introspecção compreensiva. Eu ajo assim, eu ajo desta forma ou daquela maneira. Quantas vezes nos percebemos agindo de forma errada? Mas o que me motiva a agir assim? Mas eu rezo, eu tenho a minha espiritualidade. Mas por que tanta desgraça e insatisfação na tua vida então? Se questione, eu não estou dizendo que você não deva rezar. Mas será que está sendo suficiente as suas orações? Será que o seu credo efetivamente está correto? Será que a sua relação com Deus, na forma que você concebe, está adequada? Eu não quero responder a você essas perguntas porque acredito que essas respostas residem em cada um de nós. No entanto, elas só vêm à luz no momento que nós nos permitimos a um tempo de estar sozinho consigo mesmo. E o momento introspectivo é esse momento de solidão produtiva. É um momento de solidão onde criamos um grau de intimidade com esse ser íntimo que compõe cada um de nós. Onde aprendemos a mapear quem de fato somos e qual é a razão do nosso existir e qual é a função da vida de cada um de nós durante essas dezenas de alguns anos que nos é permitido viver a vida humana. Então reforço para encerrar na noite de hoje o meu convite a você que nos escuta, que tem o desejo de tornar-se sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, que você acesse o nosso site, reforçando que a Sociedade do Pensamento Livre é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar as experiências na superação de limites, valendo-se sempre da prática da introspecção. Então acesse o nosso site, Sociedade do Pensamento Livre, faça lá a sua inscrição e seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até esse momento e espero vocês no próximo sábado. Um bom final de semana a todos. Introspecção. Análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e sentimentos. É simples assim, como respirar. Só que para respirar, sequer precisamos pensar. Pensar sobre os nossos pensamentos e os sentimentos deles decorrentes. Tentar um elo de comunicação entre inconsciente e consciente. Perceber que tipo de sentimentos podem os pensamentos nos causar. Agregar novos conhecimentos da prática introspectiva. Por fim, um melhor conhecer-se. Conjugar a paz. Boa noite a todos e até o próximo sábado.